Olá, tudo bem? Hoje vamos falar especialmente sobre técnica para gestão de conflitos, resolução de conflitos e também como podemos trabalhar melhor algumas negociações. Fica atento que essa aula é especial, é uma aula importante e vai te dar dicas de como você trabalhar situações de conflitos, tá bom? Mas antes, a vinheta. Ok, a gente tem que entender em primeiro lugar sobre conflito, que o conflito é um processo e entendê-lo é a melhor forma de saber da sua intervenção. Então é bastante importante no deparar com o conflito que você procure trabalhar a compreensão, tentar exercer um olhar que entenda o que está acontecendo. E as técnicas de resolução de conflito vão, de alguma forma, te ajudar a fazer esse processo de compreensão e interação a partir disso, né? Esse processo ele se dá por estágios. Esses estágios dependem da forma como a relação se apresenta, depende de como a relação está. Algumas relações começam pacíficas, outras já começam de maneira conflituosa, outras vão desenvolvendo esse conflito. Então é preciso entender que estágio que essa relação se encontra. Dividir a relação por estágios de conflito vai te ajudar na condição de maior compreensão. Então, você tem num primeiro estágio, uma situação onde não há uma nítida percepção de conflito, uma situação que não se vê, né, que um conflito poderia se formar. Aí, a partir daí, existe um segundo estágio onde assume uma condição de que esse conflito pode ser percebido, pode notar que ali há uma diferença, há uma separação. Então se cria uma outra condição onde o conflito é impossível de não ser notado. Ele ocupa tal espaço na relação, ele se dá de tal forma que ele é determinante ali na relação. Não tem como você olhar para a relação e não ver ali um conflito. Então ali, esse é um momento de intervenção, onde se pode ou não alcançar o sucesso para o retorno a uma condição de equilíbrio. Nesse momento é um momento de intervenção, que você pode ou não ter sucesso, mas você pode trazer essa relação para uma condição de equilíbrio ou ela assumir um caráter progressivo desse processo. Se continuar o seu desenvolvimento, ele vai atingir um outro estágio, que é um estágio de não retorno, onde mágoas e feridas já são consequências, né? E nesse estágio de não retorno, você vai semeando essas feridas, essas marcas, essas respostas mais duras. E a partir disso, temos o descontrole e o arrebatamento. Aí é o conflito geral aí instalado, onde são as ações, onde as ações não têm mais estrutura lógica, onde a guerra é estabelecida. E aí, quando a guerra é estabelecida, a lógica já não é mais a mesma. A relação já não respeita mais as mesmas regras. Para você entender um pouquinho isso que eu acabei de falar, eu vou colocar aqui para você esse gráfico aqui, ó. Você tem, então, o nível de tensão da relação, que você pode ver aqui, né? Contra essa relação no tempo, tá vendo? Então você vai ver que existe aqui, ó, tá vendo? O primeiro nível, sem percepção. Depois você tem o segundo nível, que é o perceptível. E o terceiro nível, que é o impossível de ser notado. Nesses dois aqui, quando há intervenção, você tem, sim, uma condição de retorno a uma relação tranquila. Quando há intervenção nessas condições de percepção. Aí você pode caminhar para essa condição de não retorno, e aqui você tem traumas e marcas, e aí você tem a condição explosiva da relação, tá? Então, essa aqui é a explicação
para você desses níveis que eu acabei de falar, tá? Aí eu vou tentar traduzir para vocês isso numa condição de emoção, de você perceber que tipo de emoção está em cada um desses níveis. Espero que fique interessante aqui. Você tem nesse primeiro nível, aqui sem percepção, apenas a manifestação das necessidades. Existem necessidades ali, mas elas não são necessariamente exploradas. Aí essas necessidades não exploradas, não alcançadas, não satisfeitas, elas desenvolvem um desejo. No nível do desejo, você tem uma condição perceptível, né? Então, aonde existe um desejo manifesto, já é percebível a tensão. No impossível de não ser notado, por que se torna impossível de ser notado? Nível 3. Porque existe uma frustração. Essa condição de frustração é que faz com que o problema ocupe todo o espaço, né? Ocupe muito espaço da relação. Aí nós temos o nível de não retorno, onde nós temos já a irritação, e nessa condição de irritação, aquilo que eu falei para vocês, existem as sementes que são deixadas, e nessas sementes, essas marcas, esses registros da mágoa, né, eles acabam nos interferindo. E por último, a raiva, né? Aí é o processo de explosão, o processo de onde não há mais controle da condição, tá? Então, os 5 níveis, sem percepção percebível, o impossível de ser notado, eles têm a necessidade, desejo e frustração passo a passo. E depois o nível de não retorno já é um nível de irritação e o descontrole, quando a raiva toma conta. Para resolução, eu vou falar 2 métodos para resolução de conflitos que eu espero que você anote e que você tenha essa condição de refletir sobre esses 2 métodos a partir do que você já aprendeu, dessa divisão que eu já ensinei aqui para você. O primeiro método, chamado método Gordon, desenvolvido no Nobel da Paz, Thomas Gordon, tá? Que ganhou 3 vezes o Nobel da Paz. Ele divide 3 ferramentas para você trabalhar essa estrutura da comunicação não violenta. Então, como é que você faz essa estrutura? A primeira coisa é a mensagem, a primeira ferramenta que o Gordon apresenta é a mensagem eu. O que é essa mensagem eu? É a condição de você usar no diálogo da sua comunicação violenta, expressar o eu, expressar humildemente a sua condição, a sua percepção, as suas necessidades, explorando seus próprios processos na comunicação. Por que é importante essa mensagem do eu? Nessa primeira etapa, né, das 3 que o método do Thomas Gordon apresenta. Porque ela é importante na situação de conflito. Normalmente não se usa esse condicionamento inicial e aí as pessoas iniciam um processo de acusação. Porque você faz isso, e você está errado, e você já fez isso, e você sempre faz isso, e você é desse jeito. E os processos, podem ver, todo processo onde gera muito conflito, o discurso vai por essa linha. Então, uma das maneiras é essa forma de você iniciar o processo com a autoexpressão. Tá? Então essa é a primeira ferramenta, a autoexpressão. A segunda, a escuta ativa, que é baseada na empatia de Carl Rogers. O Thomas Gordon usou, né, a psicologia do Carl Rogers para desenvolver esse processo, que é a escuta ativa. O que é uma escuta ativa? A pessoa, você dá a chance da expressão do outro e você pergunta, você tenta esclarecer. A escuta é ativa, me explica melhor sobre isso, eu quero entender mais. Não, aqui eu não estou entendendo. Dá para você falar um pouquinho mais sobre isso?
explora melhor o que o outro tem a dizer. Essa é a escutativa. Explora melhor o que o outro, tenta ter mais símbolos, mais elementos, mais detalhes sobre o posicionamento da outra pessoa, né? Tente clarear o posicionamento da outra pessoa, os interesses, as vontades, né? Usando a estrutura, né, de aumento de tensão. Qual que é a necessidade da outra pessoa? Qual o desejo da outra pessoa? Qual, né, a frustração da outra pessoa? Tá bom? Então, essa seria a segunda ferramenta. A primeira, né, a mensagem eu, o uso do eu, a exploração do eu. A segunda, a escutativa. E a terceira é a satisfação mútua das necessidades. Aí, baseado em Maslow, né, a ideia de perceber os elementos de necessidade que existem na sua expressão, perceber os elementos de necessidade que existem na expressão do outro, e aí estabelecer um processo onde existe uma satisfação mútua de necessidades, onde diferentes necessidades estão sendo atendidas, mesmo que parcialmente, né? Você não vai ter todas as necessidades integralmente atendidas, porque senão não haveria a razão da existência do conflito mesmo, da situação. Mas você tem aí a condição de ter essa forma de perceber, tá? Mesmo parcialmente, o atendimento dessas duas diferentes necessidades expressas nesse conflito. Tá bom? Esse é o método Gordon para resolução de conflitos, para comunicação não violenta. Agora a gente vai no sistema de comunicação não violenta do Marshall Rosenberg, um dos principais best-sellers, né, que também era aluno do Carl Rogers, tá? Então ele vai dividir em 4 etapas, tá? Então eu primeiro apresentei o método Gordon, e agora eu vou apresentar um método de comunicação violenta apregoado pelo Marshall Rosenberg. E aí 4 etapas o dele. A primeira etapa é a de observação. Na etapa de observação, você absorve e escreve a situação mais objetivamente possível. Então você tenta esquematizar o conflito. Você escreve, para quê? Para que isso possa ser transmitido de uma forma mais neutra para o papel, tá? Para o registro. Então, essa parte de escrever no processo de absorção é importante, porque senão ela automatiza com alguns sistemas internos e acaba virando só as mesmas respostas automáticas por quem tentou observar, tá bom? Então, primeira etapa, observação. Segunda, sentimentos. Então, exprimir os sentimentos em relação. Então, assim, você faz a estrutura de absorção do conflito e depois você estrutura quais os sentimentos envolvidos. Clareia quais os sentimentos das partes. Quais os sentimentos que ali estão. Né? Então, olha que interessante, esquema e sentimento. Eu tento colocar isso de uma maneira que se torne inteligível. Qual é os interesses, o esquema do conflito e quais são os sentimentos por detrás do conflito, separando isso e dando clareza maior ao processo. Tá bom? Depois, necessidade. É esclarecer e exprimir qual a necessidades que envolvem todo esse esquema pré-desenhado. Quais são as necessidades do esquema, do conflito, quais as necessidades emocionais. Separados, tá? E aí você tem um quadro bem melhor, né? Você tem lá a situação de conflito toda esquematizada. Você tem os sentimentos envolvidos de maneira clara, né? Daí depois você vai ter as necessidades das pessoas em conflito, das pessoas que fazem parte da situação, o levantamento das necessidades. E por último, você tenta gerar uma pergunta a ser respondida, gerar questões abertas, questões propositivas. O que é isso? Poderíamos tentar uma solução nesse sentido? Você poderia propor abrir mão de uma
uma parte desta parte para que o outro abra mão dessa parte? Qual parte poderíamos abrir mão mutuamente para chegar num acordo? Então você tenta levantar questões propositivas, e a tentativa da comunicação violenta vai se dar a partir das respostas a estas questões e não mais aquele processo de conflito acusatório, tá bom? Então, recapitulando, o método Gordon, desenvolvido por Thomas Gordon, 3 fases: mensagem do eu, a escuta ativa e a satisfação mútua de necessidades, tá bom? E o método do Marshall Rosenberg de comunicação violenta, dividido em 4 partes: a observação e escrita, sentimentos, depois o levantamento de necessidades e aí o desenvolvimento de questões, né, do questionamento aberto, questionamento propositivo, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa aula sobre comunicação violenta, você tenha aprendido sobre a maneira prática, a maneira de se trabalhar esse tema, né? Um curso de comunicação violenta estuda a história da comunicação violenta, estuda detalhes importantes, textos importantes, a filosofia da comunicação violenta, mas esta aqui é uma aula sobre técnicas, né, de como estruturar e como solucionar aspectos de conflitos de maneira prática. Segue o canal, acompanhe os cursos, eu sempre vou ter material novo, instrutivo para o nosso crescimento. Um abraço, até mais!